palavra ela foi bem radical aqui, em todas as coisas, né? Nós devemos buscar, como Mateus 6,33, eu li logo no início para os irmãos, em primeiro lugar, veja, olha a prioridade aí, em primeiro lugar o Senhor, né? Que é o reino dele, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, que nós venhamos aprender, o que nós venhamos continuar aprendendo nessa noite, que a primeira coisa, a primeira prioridade, digamos assim, seja é uma coisa bem dúbia dizendo assim, mas que a nossa prioridade primária seja o Senhor sobre todas as coisas, né? Lá me permitam colocar aqui uma passagem que me veio à cabeça agora, lá em Efésios 5:17, né? Vai do 17 ao 21, está aberto aqui na minha Bíblia, deixa eu ver aqui, Efésios 5:15. Não, eu não abri aqui. Não abri, não. Lá no Efésios 5:15 e no 6:10, amados, ele fala. Eu acho que o 10 está aqui. Pronto, ó. Nos demais, a palavra do Senhor, Efésios 6:10 diz, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força e na força do seu poder. Então veja que Efésios confirma que nós devemos colocar como primazia, né? É a primeira coisa, o Senhor sobre todas as coisas, né? E o próprio evangelho lá em Mateus 6:33 diz que as demais coisas, veja que eu nem falei nas outras prioridades na nossa vida. Então, Deus já nos garante que as demais coisas ele acrescentará, ele nos dá essa garantia. Olha que Deus bom, glória a Deus, né? A segunda prioridade que eu queria colocar para os irmãos era em relação ao amor que nós devemos desenvolver e a submissão no nosso relacionamento conjugal. E aí, quando a gente cita, irmãos, a questão do relacionamento conjugal, eu queria, aqui, com a permissão dos irmãos, é, colocar aqui a questão da esposa e do esposo, as mulheres, né? Da esposa, irmãos, da esposa. Muitas das vezes parece uma coisa comum, mas muitas das vezes eu me deparo com situações, e olhe que não é de não cristão, não, é de cristãos, irmãos. Pasmem o que eu vou dizer, de cristãos que ainda insistem em achar que os filhos têm prioridade sobre os esposos, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre o cônjuge. Pronto. Para generalizar aqui de forma melhor. Ainda há crente, quando eu digo isso, irmãos, a questão de crente, é porque a palavra do Senhor nos ensina, amados. E aí, o livro de Efésios é quem trata bem sobre isso, em relação à questão do relacionamento conjugal. Eu queria que, se você ainda, a partir de hoje, acredita que os filhos estão acima, veja que nós estamos tratando aqui, eu li o conceito, eu fiz questão de ler o conceito do dicionário, a questão de ordem. Então, eu tenho que dizer, primeiro Deus, segundo a esposa ou o marido. Pare com essa história de dizer, mas irmãos, e isso. Não, irmãos, não é questionável. Certos valores a gente não discute. Quem criou o casamento foi Deus, então, meu irmão, ele vai se responsabilizar para garantir o que eu estou dizendo para você. Não estou dizendo aqui que você deixe de amar o seu filho. Ô, irmão, mas um amor diferente. Amém. Mas que você venha amar a tua esposa, amar o teu esposo. Amar acima do filho, né? Tira essa questão de comparação. Eu vou ler até um texto aqui que está lá em Efésios, que está em Efésios 5:22. Então eu vou ler aqui, ó, 22 ao 33. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha, veja, através de Paulo falando na igreja de Éfeso. Olha que interessante. Paulo diz:
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos a seus maridos. Pois, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, olha que lindo, amados, eu me apaixono por isso. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o próprio Senhor. Aí veja como nós servimos a um Deus que ele se preocupa, irmão Damião, em dizer não somente que nós devemos amar a nossa esposa, mas ele diz como nós devemos. Ele ainda diz, faz questão dos detalhes. Ele diz que a intensidade que nós devemos amar a nossas esposas. E vocês, varoa, veja como Paulo não se esqueceu de vocês amarem os seus maridos. Mas, irmão, você não sabe quem foi aquela bênção. Deus sabe. E ele diz, continue amando. Eu quero aqui abrir uma pausa para contar aos irmãos. Graças a Deus eu conto, porque já passou, Deus me ensinou. E eu me lembro que no início da minha conversão, eu chamei o pastor, convidei o pastor na minha casa, disse, olha, pastor, estou lhe comunicando. Veja que não foi eu, aquele crente novo convertido, irmão, ousado. Pastor, estou lhe comunicando que vou deixar a minha esposa. Veja, vou deixar a minha esposa. O pastor olhou assim. Aí eu disse, pastor, porque, por incrível que pareça, a única coisa que nós temos em comum é o evangelho. Aí o pastor, sabiamente, olhou para mim e disse assim, então, se ainda tem o evangelho, vocês têm tudo em comum. E aquilo, né, veio como uma flecha, como uma espada, e cortou o meu coração. E eu lembro que Maria, que estava junto com ele, disse bem assim, irmão, plante. E eu me revoltei. E você pede para que eu plante e ela. E, né, a gente sempre, irmãos, quando estão na carne, a gente sempre aponta querendo que a mão da via dupla faça. A gente nunca olha para a gente. Enquanto a gente não está verdadeiramente em Cristo, a gente sempre busca fazer alguma coisa primeiro que a outra faça. E Cristo não nos ensinou assim. E aí Maria disse para mim, eu nunca esqueço, eu gosto de falar isso para os irmãos, Maria disse assim, somente plante. E aí eu engoli a razão, a lei, naquele momento eu achava, né, engoli a minha razão e comecei a plantar. E aí o que eu posso dizer? Deus restaurou o meu casamento, porque eu somente plantei. Né? Tem muitas das vezes no nosso relacionamento, irmãos, que a gente não tem que pensar se vai nascer ou se o que é que vai nascer. A gente só tem que plantar. Se você plantar amor, eu garanto a você, vai nascer amor. Se você planta união, vai nascer união. Não espere que o outro venha plantar por você. Não espere que o outro venha regar. Plante. Plante e não se preocupe não, meu irmão, que a colheita é só vitória. Então, que nós não venhamos esquecer esse segundo tópico, segundo ponto, digamos assim, que é a questão da prioridade. Então, irmãos, primeiro Deus, segundo a tua esposa, segundo o teu esposo. A tua prioridade não é o teu trabalho, não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é
aquele desejo que tem no seu coração. A tua prioridade é Deus e depois a tua digníssima, o teu digníssimo. Amém? Isso estou falando para os irmãos, não é irmão Alain, é a palavra do Senhor. Depois, com carinho, se quiser, vai lá em Efésios e Deus vai conversar com você. Voltando aqui à questão do grau das prioridades, eu queria trazer para os irmãos a terceira prioridade na sua vida. Você pode até enumerar aí nas mãos, você pode até, de repente, depois colocar no papel, para que isso massifique na sua cabecinha. A terceira prioridade na vida do cristão, os filhos, depois da esposa, depois do marido, os filhos são depois, irmão, não são antes. Mesmo que você venha me justificar, eu estou dizendo isso porque aconteceu em alguns momentos dentro da minha casa, e pode acontecer no lar, é normal, o inimigo ele nos confronta como família. Então, a terceira prioridade, a terceira, não a segunda, é os filhos, a disciplina com relação aos filhos, o amor com relação aos filhos. E Paulo, sabiamente, também elencou em Efésios. Lá em Efésios 6, acho que do 1 ao 4, eu vou ler para os irmãos aqui. Olha o que Paulo fala lá em a igreja de Éfeso com relação à questão dos filhos, nos ensinando como amar nossos filhos. Ó. Vós, filho, ele primeiro alerta os filhos, né? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vejam como é interessante. Então, Paulo também é boca de Deus aí, para que venha nos ensinar acerca do amor, de como amar os nossos filhos, debaixo da bênção da palavra. E uma passagem que me chama bastante atenção, irmãos, eu não estou lembrando de cor aqui, mas veio na minha cabeça, onde quando ele diz assim que, deixa eu ver aqui, a memória agora apagou, quando fala na questão dos filhos, deu um branco agora, assim mesmo, pastor, depois dessa pandemia, a memória da gente fala, deu um branco agora, mas eu vou lembrar, quando ele fala em relação a essa questão dos nossos filhos. Mas, partindo para a quarta prioridade na nossa vida como cristão, né? E aí, antes de falar a quarta, eu vou novamente dizer para os irmãos, a primeira prioridade, o Senhor. A segunda, o nosso cônjuge. A terceira, nossos filhos. O amor aos nossos filhos. Veja que eu estou fazendo questão de explanar para os irmãos quem deve ser a prioridade e como tratar, como cuidar, como priorizar. Então, como cuidar dessa prioridade na nossa vida. Deus, ele se encarrega de dizer quem são e como nós devemos tratar, entendeu? Veja, Deus, ele é perfeito, ele é completo, né? As bênçãos dele são transbordantes. Aleluia. E, como eu vinha dizendo, na quarta prioridade na sua vida, crente, a sua quarta prioridade é o trabalho. Então, tem pessoas, e aí eu quero acreditar, eu costumo brincar no trabalho, eu digo que acontecem algumas coisas que não é aqui no Bombeiro, é em outro lugar. Eu vou fazer essa comparação. Tem coisas que acontecem, eu quero acreditar que não é entre crente, e, infelizmente, o camarada ou a camarada, digamos assim, tem priorizado mais o trabalho, né? E aí, como disse, o pastor disse uma vez que o camarada ora ao Senhor para que ele dê um trabalho. E daqui a pouco ele se afasta do Senhor por causa do trabalho. Veja que dicotomia, né, irmão Damião? Veja
como é que o crente faz? Ele ora ao Senhor para pedir um trabalho. Daqui a pouco você vê o cara, o cidadão, digamos assim, se afastando do Senhor, dos caminhos do Senhor, porque ele coloca a desculpa que é o trabalho. Então, será que mesmo foi o Senhor que deu aquele trabalho, ou será que foi o próprio homem pela sua força, né, que foi provado e aí resolveu priorizar o trabalho ao invés de priorizar a Deus, né, irmãos? Às vezes a nossa fé, ela é confrontada, como é que digamos assim, e às vezes a gente se sente desafiado pelas nossas necessidades, como eu li mesmo em relação à questão de andar ansioso. Deus, quando colocou aquelas coisas lá a partir do versículo 25, sobre comer, vestir, beber, será que Deus não sabe que você tem suas necessidades de vestir? Será que Deus não sabe que você tem a sua vaidade, digamos assim? Não é um exagero, você não está por você gostar de andar arrumada, não, você não está em descumprimento da palavra de Deus, mas de você ter a sua vaidade, de poder comprar uma roupa, de andar bem vestida, e faço aqui, ressalto a questão das mulheres, isso não é contrário à questão do que Deus tem para nós, irmãos. Então, essas coisas, essas necessidades, assim como nós homens temos a nossa também, de vestir, de comprar um bom perfume, Deus sabia dessas necessidades. Ele estava querendo dizer que você não devia colocar aquilo acima da sua palavra, porque assim como ele cuida dos pássaros, ele cuida das flores aqui do campo, porque ele disse que nunca vestiu tão bem quanto Salomão, e a gente sabe quem foi Salomão, segundo a palavra de Deus, não é verdade? Então, Deus, ele é capaz de nos dizer que nós o coloquemos à frente de todas as coisas e as demais ele acrescenta. Se eu coloco Deus acima de todas as coisas, meu irmão, ele se encarrega em me dar uma esposa e não uma mulher. Os entendedores vão entender, digamos assim. Se Deus me pede para que eu coloque ele em primeiro lugar, ele se encarrega de me dar um trabalho, não um emprego. Veja que, olha as comparações que eu venho fazer para você. Um trabalho, não um emprego. Uma esposa e não uma companheira, como o mundo secular quer colocar. Então, que nós venhamos acreditar e entender que quando nós seguimos a prioridade de Cristo, não a prioridade do mundo secular, Deus se encarrega de todas as coisas, todas as coisas ele acrescenta na nossa vida. Amém? E quero finalizar aqui as minhas palavras com a última prioridade. E faço menção, vou falar aqui novamente, que quando eu coloco aqui a última prioridade, irmãos, não coloque, como eu falei, como a última prioridade, que você deva não dar, deixa eu, digamos a palavra aqui, para que eu fale bem direitinho, para que você, como crente, compreenda. Não dar importância a essa prioridade. É porque, no meio das prioridades que eu coloquei, essa ainda é a última, por incrível que pareça. A última prioridade, e é o quinto tópico que eu queria colocar para você nessa noite, é que a igreja não é a igreja do Senhor, é nós enquanto igreja, é a igreja física. Ela não deve estar sobre essas coisas que eu te falei. Ela também não deve ser abandonada, tirando Deus, né? Pelas coisas com que eu te falei. Às vezes, nós nos atemos, nós nos prendemos à obra, à obra, e esquecemos do dono da obra. Então, o dono da obra é o primeiro, depois a nossa esposa, depois os nossos filhos, o nosso trabalho e depois a igreja. Que Deus, o Espírito Santo, faça com que você venha compreender, em nome de Jesus, essa ordem das prioridades na sua vida. Se você já tinha essa ordem de prioridades na sua vida, amém. Continue pedindo a Deus todos os dias, irmãos, para que Deus não venha, ou para que Deus não permita com que você esqueça
o grau dessas prioridades, a ordem dessas prioridades. É errado você priorizar as atividades da igreja em detrimento do trabalho, né? O exercício da vocação que Deus lhe deu, né? Ou a família, né? Então, assim, que você venha entender que a família e o trabalho são as primeiras e principais esferas da nossa adoração e o serviço a Deus. De fato, se a pessoa não cuida bem da família, ela não é qualificada para o trabalho na igreja. Veja como é pesado isso. Se você não cuida bem da sua esposa ou do seu esposo, você não é qualificado para um trabalho na igreja. Porque uma coisa, acho que foi meu pastor que disse recentemente, o teu ministério começa na tua casa, começa como esposo, como pai. Veja que isso é confrontante, irmãos. Mas Deus é nessa simplicidade, né? Contudo, dentro desse pacote que inclui os demais relacionamentos do cotidiano, né, os amigos, Paulo ordena que nós devemos priorizar a família da fé. A família da fé. Nunca esqueça disso. Né? Então, irmãos, em resumo, o reino de Deus deve ser prioridade na nossa vida, como eu li em Mateus 6,33. Mas sua principal expressão está em nossa vida individual com Deus, né? Em nosso casamento, em nossa vida familiar, em nosso exercício na vocação profissional. Somente depois devemos nos ocupar com a expansão do reino por meio das atividades da igreja. Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue falando com a nossa igreja, que Deus continue nos ensinando. Nós precisamos estar todo dia aprendendo a ser cristão, para que nós venhamos cumprir o ID, e o ID as pessoas querem ouvir, e às vezes, me perdoem qualificar aqui, às vezes não somente um Jesus salva. Ah, irmão, você está dizendo que isso não é importante? Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que às vezes alguém vai querer aprender, vai querer conhecer quem é esse Jesus que salva. Amém? Então, que nós venhamos estar abertos, os ouvidos, as oiças, como diz meu pastor, as oiças abertas ao que Deus tem todos os dias a nos ensinar. Amém? Que Deus abençoe nessa noite de hoje, e eu agradeço mais essa oportunidade em nome de Jesus.